Olá, seja muito bem-vinda ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como aumentar o seu faturamento, zero dores nas mãos e o resultado logo no primeiro atendimento. Legal isso, né? O meu nome é Alessandra Marcelino e eu serei o seu guia nessa jornada de sucesso. Venha! Hoje a gente vai falar sobre cervicalgia. Mas, Alessandra, o que é cervicalgia? Cervicalgia é quando tem dor na cervical. Cervical, gia é dor. Então, cervicalgia significa dor na cervical, tá? Então, a gente compreende como uma dor no nível do pescoço, ela dói nessa parte aqui, e quando o cliente chega, ele já vai referindo, né? Ó, eu tô com dor aqui, é aqui que dói, ele bota a mão onde dói. E ela vai se estendendo pelo pescoço, se irradia para a escápula, que é um osso, que ele faz esse movimento aqui, ó. É o osso, vai para a escápula, passa pelo trapézio, que é um músculo muito importante, que se insere aqui, bem na base do occipital, e em casos mais graves, ela vai atingindo o braço e o cliente fica com esses movimentos do braço comprometidos. Então, se ela é uma dor que ela se localiza no pescoço, vai até as costas aqui e se irradia para os braços, ela é uma dor muito recorrente. A gente atende muito essas dores na massoterapia. E você, massoterapeuta, pode perfeitamente tratar o seu cliente com a terapia podal. Porque a técnica da terapia podal, ele é um compilado de técnicas onde tem componente da massagem ayurvédica, da massoterapia, dos pontos de acupuntura e do alongamento do yoga. Então, é como se fosse um canivete suíço em que você pudesse resolver o problema do seu cliente logo na primeira sessão. Por quê? Porque tem alongamento, tem pontos de acupuntura, tem a massagem, que ela é maravilhosa, e tudo isso você vai fazer com os pés. Não é fantástico? Zero dores nas mãos, porque você vai começar a utilizar os pés de uma forma diferenciada, e isso é muito eficaz. Ficou curiosa? Então vem comigo. Essa nossa conversa é muito boa hoje. Quais são as causas da cervicalgia, dessa dor na cervical? Primeiramente, a gente tem que, na hora da avaliação, o que tem que acontecer? Na hora da avaliação, a gente tem que ter em mente de perguntar para o cliente qual é o ofício dele, qual é o trabalho diário dele, o que ele faz, de que forma ele faz, para que a gente consiga aumentar a nossa percepção para o nosso tratamento. Isso é muito importante. Então, a má postura, pessoa que tem má postura, seja ela anatômica, como é que é essa anatômica? A pessoa tem dor num lado e ela já vai para outro lado para diminuir essa dor. A gente chama de dor antálgica, essa é uma posição antálgica, uma posição que não dói, daí a pessoa fica assim, ó, né? Ou seja, ela por maus hábitos, como é que pode ser isso? Celular é um mau hábito. Sentar em cima do sacro, ele é um mau hábito. Nós temos que dar uma orientação para essa pessoa. Outra coisa é sobrecarga nos músculos cervicais. Por exemplo, uma pessoa de academia
que ele gosta muito de puxar peso, gosta bastante de se desafiar. Essas são pessoas que também têm dor na cervical. E a gente tem que perguntar na hora da nossa avaliação como que ele faz isso, para que a gente possa orientar, né? A posição inadequada de dormir. Eu sempre indico nas nossas conversas que a posição ideal para dormir é você ensinar a pessoa de lado, um travesseiro na cabeça, outro travesseiro, abraça, porque essa parte da cervical ela fica mais apoiada, com muito mais conforto, relaxa a hora de dormir, melhorando também a dor na cervical. Outra coisa é o travesseiro no meio das pernas, que daí a pessoa fica numa posição bem anatômica para que ela possa dormir de uma forma mais eficaz, sem dor. Outra coisa é o estresse. O estresse, ele dá uma dor na cervical terrível, porque a pessoa vai respirando com a musculatura do peito, sabe? Essa musculatura acessória, ela vai respirando de um jeito que é muito característico de uma pessoa ansiosa, estressada, né? Outra coisa que tem aparecido bastante é o estresse, a depressão. A depressão é uma das causas que também vai de encontro à dor na cervical. Por quê? Porque a pessoa já vai se encolhendo. Então, a depressão é uma das causas da dor na cervical. Outra coisa é o bruxismo. O bruxismo, a pessoa aperta de tal forma essa parte da musculatura da mandíbula que ela fica com dor que se irradia aqui para trás e com isso também ela fica com dor na cervical. A pessoa que faz o bruxismo, ela tem essa parte aqui mais tensionada, então na hora de tratar a pessoa com a dor na cervical, a gente já tem que se atentar a dar uma olhada para ver como que é essa musculatura próximo do zigomático, mandíbula, para ver como que tá essa musculatura, tá? E na avaliação é algo muito importante a gente perguntar, você usa a placa para dormir? Como é que é? Essa pesquisa vai fazer com que a gente já se atente em qual manobra a gente vai fazer para melhorar a condição desse cliente. Outra coisa, dores reumáticas, também dor em outras partes do corpo fazem com que a cervical também, a pessoa quer se proteger, então isso aqui também é uma parte importante a ser perguntada, né? E os esforços repetitivos, como digitadores, né? A pessoa que digita bastante fadiga os músculos da mão, punho, dedo e vai subindo para a cervical. Digitadores têm bastante dor na cervical. E você, massoterapeuta, pode utilizar a terapia podal para melhorar a dor do seu cliente com dor na cervical. Por quê? Porque utilizando o método, o seu cliente terá, logo no primeiro atendimento, resultado de melhora. Logo no primeiro atendimento, ele vai ter um resultado. Por quê? Visto que você trabalha com compilado de técnicas. Então, se não dá de um jeito, você vai fazer de outros. Os pontos de acupuntura, o alongamento do yoga, você vai fazer uma massagem terapêutica. Então, tudo isso a gente vai se atentar na hora que a gente começar a querer tratar a dor na cervical do seu paciente. As causas são grandes, a gente tem que se atentar com relação à avaliação. A avaliação é importante. De que forma
eu avalio, de que forma, por onde eu vou para tratar essa dor. Isso é muito importante. Outra coisa é como que o massoterapeuta ele pode tratar a dor na cervical. Como? Essa conversa que a gente está tendo agora é algo importante porque se a gente internalizar que o pé é maleável e ele pode assumir várias formas funcionais e a mão, ela é delicada e deve ser reservada a movimentos específicos, como trações, né? Fazer uma boa tração, torções, isso é importante também a gente saber. E no método da terapia podal, você usa os pés para tratar e as mãos para avaliar. Isso eu tenho falado nas nossas conversas várias e várias vezes. Agora, no caso da cervical, a gente usa as mãos e os pés. Por quê? A cervical, ela é delicada. Ela passa estruturas bem importantes ali. Eu desenvolvi essa técnica da terapia podal justamente para aliviar as dores do massoterapeuta, para ajudar o massoterapeuta e também o cliente, porque com o pé você tem grandes alavancas, você consegue ir muito mais longe com bastante força, manter a energia do começo ao final da manobra. Quer saber mais? Então vem comigo. Eu tô te falando de uma forma bem didática, da forma que a gente tem que resolver a dor do seu cliente. Ele vem para ser atendido e ele quer sair sem dor. No mínimo, amenizar muito essa dor. Então vamos lá, mas não só isso, mas também o massoterapeuta ele tem que se resguardar com relação a dores. Então, por isso, a gente usa o pé para tratar e as mãos para avaliar, mas no caso da cervicalgia, a gente vai usar os dois. Por quê? Porque a cervical ela é delicada, nós temos que ter cuidado com ela, porque passam estruturas importantes ali, como a jugular interna e externa. Tudo bem. Então, com o pé você massageia toda essa área, mas você tem que pegar no paciente, tracionar, colocar a musculatura de um lado para o outro. Aquilo é uma dança. Usa o óleo de coco e também o óleo essencial propício para aquele momento. O que ele tem? Dor? Pode usar um alecrim. Ele tem essa dor. Essa dor, veja bem, ela pode desencadear uma enxaqueca. Então, você pode utilizar um pouco de hortelã-pimenta, você pode utilizar um lavanda. Tudo isso a gente tem conversado, né? Com o pé, você pode tratar o trapézio. E tudo isso é uma técnica muito eficaz que eu te ensino. Fica atenta, porque eu te ensino a fazer isso. Então, com o trapézio fibras superiores, que é essa parte aqui que irradia, a gente trabalha com o pé. E é fácil de aplicar, fica muito prático, você guarda energia com relação aos teus atendimentos durante o dia. Isso é muito importante a gente saber. E também eu quero te falar sobre os meridianos correspondentes que passam nessa estrutura importante e delicada. Se a gente for ver aqui no esternocleidomastoideo, que é esse músculo aqui, ó, esse aqui. Aqui no meio, a gente tem o ponto do fígado. Ele é um ponto importante, então a gente pode massagear ele sem problema nenhum. É uma musculatura que ela quer ser massageada. Outra coisa é que lá no começo da clavícula, aqui, ó, mais ou menos esse ponto,
a gente tem o ponto do rim. Isso, e a gente pode ir subindo, tem intestino, ó, toda essa parte é muito bom apertar, porque tá cheio de pontos, ó, baço, pâncreas, tudo vai subindo por aqui, ó. É muito, muito bom massagear, dá um alívio total. Inclusive, até para nós, durante uma jornada de trabalho, lá no final do dia, a gente poder massagear os nossos próprios meridianos pela cervical. Lindo isso, né? Eu adoro mesmo. Outra coisa, quais são os sinais e sintomas que a gente pode pegar nesse momento que o cliente, ele vem falando dessas dores? Lembra que a gente falou que a cervicalgia, ela pode desencadear outras coisas, inclusive uma dor enxaqueca, a enxaqueca tensional, a dor de cabeça tensional, porque se ela atinge o trapézio, que ela se irradia para lá, ela pode puxar toda a musculatura dando dor aqui, ó, sabe? Isso é importante. Então, os sinais e os sintomas mais comuns dessa dor na cervical, que é uma dor recorrente nos nossos consultórios, ela vem já te dizendo algo muito importante. É uma emergência, né? É uma emergência. Tá com dor, vai desencadear outras coisas, como os espasmos musculares. Pode até dar um espasmo no olho, aquelas piscadinhas no olho. Esses, sabe? É um espasmo. A musculatura em espasmo, a musculatura em contratura. Isso é importante a gente observar na hora da avaliação. A limitação funcional também, né, com amplitude de movimento. Por exemplo, eu falei que é uma dor que, em casos mais graves, vai se irradiar para o braço. Então, o movimento do braço já não vai ter aquela amplitude eficiente que o braço tem que ter. Atenção! A terapia podal pode vir ajudar nesse tratamento da cervicalgia. O formigamento ombros e braços. Por quê? Se aqui está tudo tensionado, o formigamento ele vai acontecer, porque ele está pressionando, comprimindo estruturas importantes que passam por toda a cervical. Músculos contraídos pressionam estruturas importantes, tipo inervações, irrigação. Isso a gente já tem que estar bem familiarizada com isso, porque isso é uma coisa muito, muito comum. A cefaleia, como eu já falei, é uma dor de cabeça bem terrível e também a dor de cabeça tensional. Agora, as vertigens desencadeadas pela dor na cervical, ela é muito comum. Às vezes a gente pega um cliente que vem com uma vertigem bem forte e você consegue, através de manobras específicas, aliviar a dor e a tensão na cervical e ele melhora a vertigem. Justamente porque é aquilo que a gente já havia combinado e comentado. Quando a musculatura está tensionada por diversas causas, que já comentamos, toda a parte de estruturas nobres estão comprimidas ali, diminuindo a parte de irrigação sanguínea. Então, pode dar uma vertigem também. A parte de náusea, já peguei paciente com náusea por causa de tensão. Isso vai, conforme a gente já falou, já vai direto àqueles pontos, está tensionando, a pessoa não suporta aquilo lá. O zumbido também, ela é como a vertigem, ele não está indo. Se essa estrutura aqui, ela não é funcional,
tudo que vai para a cabeça e também para os ombros e para os braços não vão ser funcional. E também, em casos bem determinantes, a fraqueza muscular. Porque não está indo irrigação suficiente, o braço vai começar a falhar. E a terapia podal, ela veio para te ajudar a ajudar o teu cliente. Isso vai fazer diferença na hora que você for avaliar. É uma dor na cervical, você pode trabalhar com a mão e com os pés. Isso vai fazer com que a sua jornada de trabalho seja muito mais energizada, porque você não vai gastar energia, e o seu cliente, ele vai sair muito mais satisfeito, porque as dores, elas vão aliviar logo no primeiro atendimento, porque a terapia podal, ela é um combinado ela é um combinado de técnicas que vai fazer com que aquela dor, ela melhore significativamente, né? Isso é importante a gente fazer. Com os pés, a gente trata por quê? Por que a gente vai escolher a terapia podal para tratar a cervicalgia? Já combinamos que a cervicalgia, ela é uma dor na cervical e que você pode tratar com os pés e com as mãos. E por que tratar com os pés? Porque o pé, ele é anatômico, ele é maleável e ele pode atingir várias formas anatômicas. Então, a terapia podal, a gente começa a tratar da melhor forma possível. Se na avaliação você perceber que a avaliação é um dos pontos predominantes no nosso trabalho e no nosso tratamento. Na terapia podal, você começa, com relação à cervicalgia, você começa a avaliar com as mãos e também a tratar com as mãos e depois você começa com os pés. E a terapia podal, começamos e terminamos com a mesma energia que começamos. Então, você faz grandes alavancas, não cansa, pois são músculos delicados, as mãos, elas têm músculos delicados, sabe? Quando a gente usa o pé, a gente consegue grandes alavancas, consegue manter a energia do começo do atendimento até o final do atendimento. Então, o que vai ficar predominantemente claro nessa nossa conversa de hoje é que o pé serve para tratar e a mão para avaliar. No caso da cervicalgia, que é a dor na cervical, você trata com a mão e com o pé, porque a dor na cervical é muito localizada nessa parte aqui, mas ela também se irradia para o trapézio, para os romboides, ela vai até as escápulas, subescapular, tudo isso a gente vai trabalhar com a terapia podal, porque com a terapia podal nós começamos e terminamos com a mesma energia. A gente não cansa os músculos locais da mão. Com relação à cervicalgia, a gente vai tratar com as mãos também, por quê? Porque aqui é uma área nobre, é uma área que você trabalha com as mãos para que toda a parte de irrigação que vai para o cérebro melhora a condição dela. Músculos muito contraturados e que vão ficar muito tempo naquela condição de contratura, porque a função do músculo é contrair e relaxar, contrair e relaxar. Quando ele começa a só contrair, ali dá muito problema, porque aí ele vai pressionando, ele vai comprimindo estruturas delicadas que tem ali embaixo, veias, artérias, que vai ter dificuldade de ir para outras regiões
para poder irrigar. Por isso a dor a dor irradiada, que se irradia, podendo causar dormência, podendo causar enxaquecas, podendo dar espasmos musculares, o formigamento nos braços, a cefaleia, olha só, a vertigem, tudo isso você pode tratar com a terapia podal. E outra coisa, com a terapia podal você previne isso também. Lindo, né? Porque você pode prevenir. Se você fizer um plano de tratamento com o seu cliente, você previne tudo isso. Com a terapia podal, você previne também as dores, os espasmos, os formigamentos. Conforme a gente já vem falado nas nossas conversas, sempre a gente deve avaliar. Quando a gente avalia o cliente, a gente vai dando a possibilidade de a gente começar a pegar ferramentas novas e imaginar para onde eu vou colocar essa ferramenta, sabe? Então, com os meridianos que eu tanto falo da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, essa parte do pescoço passa bem em cima do esternocleido, o ponto do fígado. É algo muito importante a gente tratar pontos específicos, e isso a gente faz com a mão. Também próximo da clavícula, aqui passa o ponto da bexiga, do rim, olha aqui, ó. E quando a gente passa o dedo, aqui, ó, a gente já vai vindo para o trapézio, tá vendo? Que é uma parte importante também. Então, os meridianos, eles são importantes, eles estão aí para a gente trabalhar meridianos através de massagens específicas. Combinado assim? Outra coisa que eu quero muito falar e também deixar claro na nossa conversa é que o tratamento massoterapêutico com os pés, porque o pé ele é maleável e ele pode assumir várias formas funcionais. Veja, a mão, ela é delicada e ela deve ser reservada para movimentos específicos, como trações, torções. Mas no caso do tratamento da cervical, eu indico que o tratamento ele pode ser com a mão e com o pé. Com a mão, quando a gente vai trabalhar partes bem específicas mais anterior. E a podal, quando a gente vai trabalhar partes específicas mais no posterior, indo lá para a musculatura do trapézio, dos romboides, subescapular, fazer manobras bem diferenciadas com os pés, que isso eu já venho mostrando que é uma manobra de deslizamento lá para o subescapular. Outra coisa, a gente pode tratar, lembre-se que a dor, ela nunca está no mesmo ponto. A causa, ela nunca está ali. Por exemplo, a gente já falou o que pode causar, né? A mal postura, a depressão, doenças reumáticas, o estresse. Então, a doença, ela sai de um plano mental e vai para o físico. Se a dor que está aqui, ela é algo que já tá dando início a algo muito crônico, atenção. Atenção, porque essa cliente, esse paciente, ela precisa ser orientado para uma parte importante, como uma fisioterapia. Outra parte importante, depende do que você está analisando ali. Fazer uma terapia combinada, por exemplo, vai fazer a massoterapia de resultado com você e vai fazer uma
um atendimento com um fisioterapeuta, fazer tratamentos conjugados, isso melhora muito a condição do paciente. E quando você indica, você vai aumentando o seu conhecimento, vai aumentando o seu nível de empoderamento com relação à sua profissão, com relação aos seus encaminhamentos. Isso é importante a gente falar, porque é muito comum a gente fazer com que o paciente ele procure outras coisas que não sejam por orientação nossa. Então, vamos orientar os pacientes, os nossos clientes, a procurarem outras terapias para fazer uma terapia conjugada junto com a sua. Porque você, massoterapeuta, pode utilizar a terapia podal na dor da cervical, sim. E utilizando o método, o seu cliente terá o resultado logo no primeiro atendimento, visto que você trabalha com um compilado de técnicas, que eu sempre indico, e é muito bom a gente ter bem claro isso, que são manobras específicas para dor, que tem componentes da massoterapia, da massagem ayurvédica, de pontos de acupuntura e o alongamento do yoga. Ok? Um abraço bem grande para vocês. E a gente vai estar falando sobre muito mais coisas durante a nossa jornada. Ok? Muito obrigada e até mais.